Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mas antes de fazermos a leitura e a meditação desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e peçamos então à Trindade Santa, a essa comunidade de amor, para que abra o nosso coração, para que cada palavra dita, para que cada reflexão conduzida aqui possa adentrar de fato o nosso coração e fazer de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que a gente, por cada palavra encarnada, por cada meditação, nós possamos dar um passo rumo à santidade, um passo de decisão pelo Senhor. Amém? Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje, nós estamos na festa da Cátedra de São Pedro e o Evangelho traz esse trecho, essa cena em que Jesus perguntou lá para aqueles que estavam mais perto dele sobre quem diziam que era o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Então, quem é que o povo está dizendo por aí que eu sou? E aí tinha muitas especulações, é João Batista, é Elias, é um dos profetas e tal. E Jesus pergunta então para os seus apóstolos: e vós, E vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro é quem responde, quem protagoniza essa resposta e fala a verdade sobre Jesus. Ele fala: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vê naquela resposta muita fé. E a partir dessa resposta, ele anuncia a missão de Pedro. Ele diz: Simão, que é o nome de Pedro antigo, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus declara naquele momento que Pedro vai ser o primeiro papa, vai ser aquele líder da igreja que vai conduzir a igreja. E graças a Deus, que nós temos a graça de sermos igreja, de termos a igreja. Jesus não foi um profeta que veio, anunciou e passou. Jesus veio, anunciou, nos deu a salvação e instituiu a igreja, para que ela permanecesse como essa comunidade da qual nós fazemos parte. E São Pedro foi, então, o primeiro papa. E quando a gente pensa assim, poxa, mas Pedro, devia ser um homem muito santo, muito bom para que ele fosse o primeiro papa. E se a gente prestar bem atenção em todos os trechos do Evangelho que tem Pedro, se você tiver curiosidade, você pode até pegar uma Bíblia online, digita a palavra Pedro e vai lendo as passagens que fala de São Pedro, Não são tantas assim, dá até para você fazer esse estudo e você vai ver que Pedro, era uma pessoa que estava ali muito perto de Jesus, que se apaixonou por Jesus, mas que se metia em várias situações onde ele era muito
agressivo, onde ele às vezes era afobado e cortou a orelha do soldado e depois traiu Jesus, e ele, ao mesmo tempo em que ele declarava um amor infinito por Jesus e falava coisas bonitas como aqui, tem momentos que Jesus chama ele de Satanás, né? Afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro era um homem extremamente humano, né? E com muitos erros, com muitas dificuldades, sim, nessa vivência da santidade. E é muito bonito porque quando Jesus chama Pedro para essa missão, ele diz: Simão, filho de Jonas. Ou seja, Jesus está confiando essa missão super importante para Pedro, tá anunciando para que ele nasceu, né? Qual é a missão dele, e tá resgatando a humanidade dele, resgatando a história. É como se ele dissesse: ei, você, né? Você é acolhido, você é acolhida, você é membro da Obra Lumen, filho, filha de fulano, que vem dessa realidade, dessa dificuldade, que já passou por tantas coisas. É você que eu escolho para uma missão super importante na igreja. Quando Jesus nos chama, ele nos chama, né, com a nossa história, com as nossas fragilidades também, como ele chamou Pedro. E o Senhor anuncia a missão de Pedro. E Pedro, né, depois vai exercer essa missão, graças a Deus. E graças ao sim de Pedro, nós tivemos sim a construção ali da igreja primitiva, a manutenção, né, dos ensinamentos de Jesus. Graças àqueles primeiros liderados por Pedro, é que nós conseguimos receber o evangelho que hoje nós temos, as tradições, a liturgia da Santa Missa. Pensa assim, se, né, aqueles primeiros não tivessem liderado e construído, né, e assim, guiado essa igreja, a gente não teria tantas bênçãos como a gente tem hoje por meio da igreja. E nós temos que ter gratidão a tudo isso. Só que Cristo continua anunciando a nossa missão, né? A de Pedro ele anunciou, e a nossa, com certeza, ele está anunciando. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós escutamos a voz de Deus, e às vezes ele anuncia falando isso, da nossa origem, da nossa vida difícil até aqui, mas pedindo de nós firmeza, pedindo de nós dedicação, como Pedro teve que se dedicar para que ele pudesse vencer a personalidade dele, para que ele pudesse vencer aquelas coisas meio desajeitadas que ele fazia, para que ele pudesse vencer aquela fraqueza que levou ele a trair Jesus, né? E responder isso com a resposta de amor. Então nós podemos hoje pedir ao Senhor que nos ajude a darmos uma resposta de amor, superando as nossas fragilidades e não se acomodando. Eu sou assim, eu tenho dificuldade, é porque eu sou meio explosiva, é porque eu sou meio estressada, é porque eu sou tímido. Não, isso é desculpa. Hoje o Senhor quer anunciar para você uma missão, hein? E Ele quer te dizer que você pode sim, como Pedro, superar e assumir essa missão para a edificação do reino de Deus aqui na terra. E uma segunda parte da nossa meditação que nós não podemos deixar de fazer hoje é que Pedro foi o primeiro Papa. E muitas vezes, meus irmãos, nos tempos atuais, a gente vê muitas pessoas relativizando essa figura do Papa, né? Às vezes falando coisas absurdas. Isso deve entristecer o nosso coração de católico, o nosso coração que é a igreja. O Papa, ele é o vigário de Cristo, é aquele que está a serviço do Cristo aqui na terra. Essa chave que Jesus deu para Pedro de ligar e desligar as coisas na terra, isso ser ligado e desligado no céu, foi passado de Papa em Papa até chegar hoje no nosso querido Papa Francisco. Então, a nossa missão como membros dessa igreja é rezar, é interceder, é colocar nas nossas orações a intenção do Santo Padre, né? Ele que é o servo dos servos de Cristo. E pedir sim que o Espírito Santo ilumine, o guie, né, para que ele possa viver bem essa missão, a missão de ser pedra que Pedro teve e que vários homens, né, foram também escolhidos pelo Senhor e chegam hoje, né, a gente chega até a nossa geração com o nosso Papa. Eu coloquei aqui também Papa João Paulo II, que eu tinha aqui essa relíquia, né, para que a gente estivesse sempre lembrando desses homens santos que
foram escolhidos e que lideram a nossa igreja, e a nossa missão é rezar por eles, é termos humildade também e rezarmos por eles e fugirmos da tentação de relativizarmos como a gente vê por aí, ou de cair também em alguns discursos que são muito provenientes do mal, que são provenientes mesmo do maligno, onde a gente tira essa função e essa missão que Cristo deu para Pedro e para os sucessores de Pedro, que são os papas que vieram até hoje. Então, meus irmãos, hoje nós temos 2 propósitos. O primeiro que eu falei, rezarmos para que nós possamos saber a nossa missão e podermos crescer, assim como Pedro cresceu, para sermos homens e mulheres novas quando nós vamos assumindo essa missão. E uma segunda missão que vem de hoje é rezar. Sempre coloque nas suas intenções as intenções do Papa, o coração do Papa, as coisas que o Papa ainda precisa pensar, fazer, direcionar a igreja, para que ele seja um vigário do Cristo, um servo fiel do Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós sigamos firmes na nossa missão e como igreja em unidade.